Muito bem, então hoje estamos reunidos com a expositora, né, Georgina Valente, da Sociedade Espírita Obreiros do Senhor de Porto Alegre, e ela nos trará o tema valorização da vida e relacionamentos saudáveis. Então a palavra está contigo, minha irmã. À vontade. Obrigado. Aos amigos queridos da Leon Denis, amigos nossos já de algum tempo, nem vou dizer quanto, mas bastante. Nós agradecemos a lembrança do nosso nome, o convite para mais esta reflexão, e para nós sempre é uma alegria a oportunidade de rever a todos, mesmo por essa telinha, mas é muito significativo. E a oportunidade, naturalmente, do estudo e da reflexão que o tema nos oportuniza. Bem, diante da responsabilidade que foi e que está falando sobre esse mês, sobre a valorização da vida, e fazendo um link sobre os relacionamentos saudáveis, então fomos buscar no livro Vidas Vazias, que já tem nos favorecido muito com grandes reflexões, que é o livro de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, que ali ele diz que conviver é uma ciência e arte do comportamento que se aprende a todo momento. E o tratamento que é dirigido a uma pessoa nem sempre funciona com êxito quando aplicado a outra. Isso está na página 57. Bem, nessa página ainda nos fala sobre que a menor forma e maneira de identificar o que apraz a cada indivíduo é respeitar-lhe a individualidade. Portanto, todos que desejam melhorar-se e tornar-se especiais, o que é compreensível por necessidade gregária. Então, a convivência feliz é um alimento para a alma. Isso nós vamos, então, refletir sobre relacionamentos saudáveis. É um alimento para a alma que se nutre da alegria e experimenta o calor do próximo, mesmo quando em dificuldade. Então, aqui Divaldo nos coloca sobre os amigos que nos favorecem com relacionamentos tranquilos e saudáveis, mas também nos diz que o verdadeiro amigo é aquele que se faz responsável por, muitas vezes, nos apontar a iluminação espiritual para uma reforma íntima, que o verdadeiro amigo é aquele que aponta as nossas necessidades de reforma. Bom, diante dessas palavras de Joana de Ângeles, que nos fala que o respeito ainda é o melhor caminho para uma boa convivência, nós precisamos pensar assim: somos todos diferentes. Então há um passo difícil de pensarmos em relacionamentos saudáveis, né? Somos diferentes, então o que é belo e bom para uma pessoa, naturalmente não pode ser nem tão bonito para outra, né? De forma que o que se faz bem causa felicidade a determinada pessoa. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo bem e, na perspectiva do pensamento daquela pessoa diante da sua vivência, já não acha que aquilo é um bem, porque ela pensa e ela é totalmente diferente daquilo que nós somos. Então, necessariamente, aquilo que nós pensamos em fazer feliz para uma pessoa, a outra não está vendo da mesma forma. Por isso, a grande dificuldade de nós vivenciarmos relacionamentos saudáveis. E, como o Divaldo nos coloca em primeiro lugar o respeito, identificar ali a nossa necessidade de ver
que também esse respeito que nós exigimos para nós, diante das nossas diferenças, deve ser muito observado na forma como eu olhar, na forma como eu pensar em me aproximar do outro, na forma como eu estabelecer aquilo que eu considero como carinho, como dedicação, como envolvimento. Tudo isso passa pelo nível termômetro que é o respeito. Bem, e o respeito também varia de acordo com o ângulo do nosso olhar, com o ângulo do nosso sentir. Quando eu estudei para essa palestra, eu não pensei que fosse tão difícil, porque eu disse assim, bom, relacionamento saudável é uma base tranquila para um relacionamento. Mas se estabelece ali uma autoanálise, um autoconhecimento muito profundo. Porque quando a gente vê com o passar do tempo, os valores também se modificam. Então, a nossa vivência, ela tem parâmetros importantes. Porque quanto mais passamos em vivência na Terra, quantos anos vão passando, também nós vamos nos modificando e modificando o nosso olhar para os relacionamentos. Então, aqueles relacionamentos que anteriormente eram por nós rotulados por difíceis, por nós não conseguirmos conviver, hoje, com o passar do tempo, com a nossa maturidade espiritual adquirida com o tempo já vivenciado, aquilo já se torna mais saudável, já se torna mais tranquilo. Portanto, nós concluímos que não existe fórmulas mágicas, não é? Não existe uma poção que vai nos dizer, eu vou agora me dedicar a essa pessoa, eu vou me dedicar à minha família, eu vou me dedicar à minha vida profissional e escolher as pessoas que vai me trazer um relacionamento saudável. Concluímos, então, que uma relação mais ou menos saudável, mais ou menos, exige esforços para domar as nossas más inclinações. E como no livro dos Espíritos nos diz que nós fazemos muito poucos esforços, então nós podemos pensar a que nível estão os nossos relacionamentos. De que forma nós estamos nos relacionando? De forma saudável, de forma doentia. Também tem um outro fator que nos fala Joana, que para que nós possamos ter um relacionamento harmônico, saudável no nosso ambiente de trabalho, não é? Familiar, onde quer que nós estejamos, num relacionamento conjugal, nós, além do respeito, precisamos ter e dar autonomia. Aí começa já aquele viés de dificuldade, a autonomia. Precisamos dar atenção. Mas se o meu nível de entendimento de dar atenção ao outro é prender o outro no relacionamento, onde está a autonomia? Onde está o relacionamento saudável? Também diz que nós precisamos dar liberdade, mas em doses equilibradas. Mas qual é o parâmetro de doses equilibradas? Ah, não, eu dou liberdade até aqui. Ah, não, mas o outro diz, não, tu estás sendo relapso no nosso relacionamento. E aí se estabelece a dificuldade, então, de entendermos o que seja relacionamento saudável. Ainda fala que carinho. Mas eu já ouvi pessoas dizerem assim, ai, não, mas ela é muito pegajosa.
Ah, mas ele não está sempre exigindo mais do que eu posso dar. Onde está o relacionamento saudável? Porque, para mim, é nesse nível de entendimento. Mas e para o outro? Quais são as necessidades do outro? Quais são os fatores que vão dar realização para que o outro possa se sentir harmonizado naquele relacionamento? E dizer assim, eu estou num relacionamento saudável. Então, certamente varia de pessoa para pessoa. Ainda diz, dentro do relacionamento saudável, que, para usar assim a palavra da moda, é aquela relação que for leve, que for tranquila, que for pacífica. Então eu fico pensando, mas relacionamento leve? O que é relacionamento leve? Aquele que não é pesado, aquele que não exige de mim ser aquilo que não sou. Tranquilo, onde nós possamos viver de forma pacífica e tranquila, sem pressões, sem cobranças desmedidas. Eu entendo assim que o relacionamento, depois de tantas, podemos dizer, de tantos itens difíceis, no esforço de domar as nossas más inclinações, nós podemos dizer que um relacionamento tranquilo só pode ser aquele que Jesus nos ensinou, que é o amor incondicional. Aí eu posso dizer assim, mas então eu encontrei a fórmula tranquila, porque se eu amar incondicionalmente, eu estarei tendo um relacionamento tranquilo, pacífico, onde saudável, onde tudo seja leve, tudo seja em doses equilibradas. E será que esse relacionamento nós podemos ter nestes tempos? Depois eu quero essas respostas. Será que nós podemos ter esse tipo, essas respostas de relacionamento saudável neste mundo de provas e expiações? Será que é possível nós colocarmos dentro do nosso mundo íntimo, do nosso mundo familiar, do nosso mundo social, do nosso mundo profissional, esse relacionamento saudável que o amor incondicional nos favorece? Então, pensando nessa felicidade relativa que nos diz na questão 922, onde existem relacionamentos saudáveis, né? Afinal, é a felicidade relativa. Porque na pergunta do Livro dos Espíritos, 922, diz assim, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a graça do outro. Isso é o que nós estávamos conversando. Haverá, contudo, aí pergunta Kardec, haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Será que o relacionamento saudável, aquilo que eu quero de bom para mim, é comum a todos os homens? Ou a felicidade, com relação à vida material, é a posse do necessário? Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, com relação à vida material, diante de um relacionamento, podemos dizer, que é tudo aquilo que me dá prazer de viver no relacionamento. A posse do necessário é aquilo que eu tenho necessariamente o mínimo para sobreviver com saúde no relacionamento. E ainda, na vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Quer dizer que não são poucas exigências, não é? Então,
Quais são esses esforços? De que forma nós estamos fazendo esforços para ter relacionamentos saudáveis? Já que todos nós vivemos em relacionamentos. Relacionamento familiar, mãe, pai, filhos, conjugais, irmãos, relacionamento profissional, comercial, relação política, religiosas. Que esforços nós estamos tendo ou favorecendo para o nosso relacionamento possa se dizer saudável? Podemos dizer, então, que esses relacionamentos, seja entre amigos, seja entre familiares, seja nas relações a nível afetivo sexual, conjugais, uma relação saudável é aquela em que ambos os integrantes permaneçam satisfeitos, tranquilos, felizes, apesar das suas diferenças. Olha, que difícil. Viver com tranquilidade, com satisfação, com felicidade na relação familiar. Ali onde nós estamos, com o pai, com a mãe, com os filhos, né? A conjugalidade de irmãos, com a sogra, com o sogro. De que forma nós vamos nos sentir satisfeitos, tranquilos e felizes diante das nossas diferenças numa relação profissional? Onde cada um quer se posicionar melhor que o outro. Política nem se fala. Nas relações religiosas, uma sociedade espírita me pediu para que eu falasse sobre obsessão na casa espírita. E eu disse assim, puxa vida, eu não vou fazer esse tema, porque vai sair totalmente da minha âmbito de estudo, que é familiar, que é relacional, que é mais psicologia e tal. E eu não vou fazer, é muito difícil. Aí o Valmor disse assim, não, Georgina, faço, porque certamente é uma necessidade. E eu fui, e assim, mas eu podia dar para o Daírcio, né, que é especialista na área do processo obsessivo, na área da mediunidade. E o Valmor disse assim, não, Georgina, faz, estuda, tu tem até outubro. E esta casa me deu esse desafio, eu disse, bom, aí já que foi para mim, eu vou aceitar. E estou estudando. É para final de outubro. Eu já comecei a ler todos os livros possíveis. E estou me encontrando no processo obsessivo. Fala-se ali que todos nós somos obsediados na maior parte do dia e estamos no processo obsessivo, a obsessão simples. Então, para que uma relação saudável se estabeleça, nós precisamos também trazer saudável a nossa forma de pensar, de agir, porque nós somos antenas psíquicas que estão captando mentes que nos levam à desarmonia espiritual, como obsediados simples que somos, de manhã, de tarde, de noite. Então, para que o relacionamento saudável precisamos muita vigilância, precisamos muita oração e muito autoconhecimento, para que possamos ali estabelecer sentimentos que possam favorecer a paz, a leveza que nós queremos. Porque sentimentos de medo, de dúvida, de mágoa, podem desencadear espíritos que vão se absorver essa vinculação que nós estamos oportunizando. Além também, já que estamos falando em relacionamentos saudáveis,
Vamos pensar em relacionamentos doentes, porque quando eu tenho todos esses sentimentos, vão desencadear sintomas físicos para todo o nosso corpo. E aí a chamada somatização, que é a área da medicina que muitos têm investigado, né, a fundo. Bom, os 10 problemas, existem vários problemas físicos que são relatados pelos somatizadores. Então, todos nós sentimos dor no peito, fadiga, tontura, dor de cabeça. Tudo isso, dor nas costas, falta de ar, insônia, torpor. Quantas vezes nós estamos diante desses sintomas causados pela somatização destes sentimentos, causado por sentimentos que advêm a nível do relacionamento. E aí torna-se então física, né, diante da intensidade que nós vamos dar àquela mágoa, àquela dor que vai certamente interferir na forma como nós nos relacionamos. Fica muito mais sério quando os processos de hipertensão, né, alergias, irritabilidade, até o desempenho no trabalho mostra-nos a nível de relacionamento social se nós estamos num relacionamento saudável. A minha filha, numa época que ela estava trabalhando numa empresa muito difícil, com relacionamentos muito pesados, olha a palavra leve e pesado, teve certamente muita irritabilidade, muita ansiedade, né, nervosismo. Ela entrava na sala para trabalhar e já sentia mal-estar, estresse, né, a hipertensão. Então, que o ambiente de trabalho, que o desempenho no nosso ambiente de trabalho nos traz grandes dificuldades. Acrescidos, certamente, por esse link que nós estabelecemos com os espíritos desencarnados que vibram nesta mesma modulação, nesses padrões de pensamento e emoções que nós comunicamos com o mundo físico e o mundo espiritual. No livro Um Desafio Chamado Família, fala-nos que as nossas células, elas se alimentam de emoções. Isso já é passível de nosso entendimento. E somente o Espiritismo, que é a doutrina que estuda a mediunidade, que estuda as várias reencarnações e o processo que nós somos o resultado do nosso passado. Mas eu vou ler a frase do Desafio Chamado Família. Nossas células se alimentam das emoções. Somente o Espiritismo, mostrando a realidade do nosso mundo íntimo, descortina o roteiro seguro de entendimento acerca dos nossos dramas morais. Então, a doutrina espírita, ela nos favorece a nível de entendimento por que nós estamos aqui, por que nós estamos diante de desafios tão difíceis, para onde eu vou, por que tudo está diante de nós como provas e expiações. Então, a nossa doutrina espírita, diante de nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, continuamente, tal é a lei, é esta oportunidade que nos dá para entender que a nossa vida ela é de desafios constantes e contínuos. E cada um de nós está diante de uma dificuldade, de uma inquietação. E que estes conflitos não são escolhas do outro, são escolhas nossas, apesar de estarmos com os nossos parceiros, com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos,
Não foi o outro que fez a escolha, fomos nós. Porque o outro vai ser o resultado, a escolha, a nível daquilo que eu preciso, é o resultado das circunstâncias que eu preciso para a minha evolução espiritual. Porque o outro pode vir como instrumento apenas por ele ser assim, desta forma, mas a forma como eu lido com o que o outro apresenta é responsabilidade minha. O sofrimento diante do comportamento equivocado que o outro tem é responsabilidade. Eu posso me magoar ou não diante daquela atitude irresponsável que o outro tem. Então, os conflitos fazem parte da natureza humana. Os conflitos fazem parte da forma como eu me sinto insatisfeita com o que está acontecendo, com a forma como eu estou vivenciando aquela dor. Então, quando Jesus estava lá na casa de Marta e Maria, né, que eram irmãs de Lázaro, onde ele ia sempre pernoitar, ele, numa certa ocasião, nós conhecemos aquele diálogo, né? Maria sentou-se aos pés do Senhor e ficou escutando as palavras embevecida. E Marta, como era mais intranquila, como era mais exigente, porque Maria já tinha feito também as acomodações, porque eles pernoitavam, eles comiam, eram muitas pessoas que ficavam lá. Então elas, como tinham as atividades domésticas, não é? As duas faziam, mas a Marta era mais exigente, né? Então Maria sentou-se e disse, não, está tudo muito bom, está tudo arrumado, os pratos já estão prontos, mas Marta ficou preocupada em sempre melhor servir. Marta estava ocupada com muitos afazeres. E ela chega e diz, Senhor, tu não te importas que a minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Jesus, tu não estás vendo? Manda que ela venha me ajudar. Aí Jesus, mostrando, né, a compreensão com o comportamento tanto de Marta quanto de Maria, disse, Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas, porém só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Está Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Então, quando nós nos absorvemos naquilo que é material apenas, ou valorizamos apenas um lado, o outro certamente vai ficar em desvantagens no relacionamento. O homem, nós somos encarnados, estamos encarnados e dotados de uma capacidade que eu acho imprescindível para a nossa felicidade, que é a liberdade de decidir, o livre-arbítrio. Então, é uma lei divina que favorece a justiça de Deus. Então, quando Deus diz, tu és livre para crescer, tu és livre para decidir. Então, fala-nos que nós temos cerca de 1000 decisões por dia. O ser encarnado, o homem encarnado. Vou por esse caminho, levanto agora, coloco essa roupa, tomo café amargo. Sabe, roupa, diante das nossas diferenças, nós escolhemos 1000 decisões por dia. Então, quais são as nossas escolhas diante da liberdade, que é uma lei que nos favorece o nosso crescimento espiritual, para ter uma relação saudável?
Aí Jesus também fala-nos que aquele que já, isso tudo está no livro Boa Nova, aquele que já, esse diálogo ele falou para Maria Joana de Cusa, quem sentia mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Quando Joana diz que não é capaz de entender o relacionamento com o seu esposo, ela está em litígio, ela está em dificuldade, ela não quer mais o esposo porque ele não lhe corresponde os anseios, né? Então, Jesus faz com que ela entenda que ela tem mais facilidade em estender as mãos fraternas. Então, Jesus diz: quem tem mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será aquele que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância e da desolação? Digamos que nós estamos nadando, atravessando a nado um lago. E nós já temos condições de nadar, porque sabemos nadar, já temos o conhecimento, já temos a prática. Quem tem mais dificuldade de auxiliar aquele que está lá na beiradinha, que está se debatendo entre as ondas, que não conhece, que não sabe, que não tem a prática, que não sabe nadar? É claro que aquele que já nadou o suficiente. Então, quando nós conhecemos a doutrina espírita, né, quando nós... essa imagem que Jesus coloca, que aquele que já nadou tem mais conhecimento e tem mais condições de estender a mão para aquele que está iniciando, ele diz a Joana de Cusa que ela tem condições de entender aquele esposo imaturo, né? Então ela diz: mas eu não consigo. E Jesus disse: o Pai não impõe reforma, esclarece-os no momento oportuno. Então, as reformas íntimas, elas não vêm de fora para dentro, elas vêm de dentro para fora, né? Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Não perder tempo em discussões inúteis não traz relacionamentos saudáveis. Relações saudáveis tinha Jesus com os discípulos, que não eram perfeitos, eram propensos à prática do bem. E Jesus amou a todos, nas diferenças, como irmão, escolhendo, dando a cada um a missão para que ele pudesse, diante daquela missão, daquela atividade no grupo, pudesse se desenvolver como desafio. Olha, Judas tinha a bolsa de moedas, era o tesoureiro, e nós sabemos quais eram as dificuldades que ele tinha perante esta tarefa, mas Jesus investiu, deu o desafio a Pedro: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não o conheço, eu não sigo esse homem, e fugiu. Então a todos, a Tomé, que sempre quis provas, era um homem que queria sempre saber por que disso e por que daquilo, ele apareceu com suas chagas. Felizes daqueles que não precisam tocar para crer. Então a vida precisa ser valorizada sempre, em todas as oportunidades. Todos os nossos relacionamentos são lindas oportunidades de crescimento, lindas oportunidades, excelentes oportunidades para que a vida possa nos sorrir, porque se nós olharmos esta vida de forma saudável, de forma que vai nos trazer felicidade,
Na questão 920 diz: o homem pode gozar de completa felicidade na terra? Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. O que é ser possível quanto... O que é ser feliz quanto possível? Como é que nós vamos dar conta desse anseio de felicidade, desse relacionamento saudável que nós queremos? Como é que nós vamos buscar? Como é que nós vamos ter prazer de viver com tantos desafios, com essas circunstâncias difíceis? Não é colocando a responsabilidade no outro ou no tempo. Se eu tivesse dinheiro. Se eu tivesse uma casa. Se eu tivesse casado. Se eu casar. Mas eu conheço várias pessoas que estão casadas e estão dizendo: eu só vou ser feliz quando me separar. Quando eu tiver amizades leais. Mas se eu morasse num país menos corrupto. Tudo nós colocamos, a nossa felicidade possível, a nossa vida saudável, a forma como nós nos sentimos, nós colocamos naquilo que ainda não temos ou naquilo que a gente acha que poderia ter e que vai fazer a nossa felicidade. Mas quais são as nossas escolhas? Quais são os nossos esforços? Na 909 diz que nós fazemos pouquíssimos esforços e que temos bem pouca vontade de nos autotransformar. Mas quando nós sabemos o significado da nossa existência, quando nós valorizamos a vida, eu gosto muito de uma mensagem, de um parágrafo que a Cecília Rocha colocou em revista Reencarnação. E esses dias eu fiquei muito feliz que também vi uma outra divulgadora da doutrina falando esse mesmo parágrafo. Educação espírita, em realidade, é esta força que dá ao indivíduo resistência contra o mal. A educação, ela dá energia para combater o que é errado. Não é o erro do outro, é aquilo que eu tenho que precisa ser modificado. Discernimento para distinguir o falso do certo. Valorizar os bens espirituais e ter o sentido de compreensão do mundo em que nós vivemos. A certeza que tem uma vida extraterrena e que nós temos a capacidade de nos autocorrigir. Se hoje nós agimos errado, pensamos equivocadamente, nós amanhã podemos modificar, hoje podemos modificar o que nós fizemos há 10 minutos atrás. Nós temos essa capacidade. Nós temos a sensibilidade para o bem e para o belo, para o bom. E essa filosofia espírita e de vida é capaz de nos levar aos nobres fins da destinação humana. Então, diante de todas essas nossas reflexões, nós podemos pensar quão responsável somos todos nós. Diante daquilo que eu quero de felicidade, diante da vida saudável e a relação saudável que nós queremos. André Luiz diz que foi chamado para uma casa onde o lar era diferente, a atmosfera era toda harmonia. Está no livro Sexo e Obsessão.
que aquele lar era raro na Terra. Aí ele diz lá, a tolerância suprime a irritação. Quando nós estivermos irritados, vamos tolerar. Manuel Filomeno de Miranda diz que lá as pessoas tinham compreensão e tinham paciência. Compreendiam a si mesmo, paciência com as nossas limitações, mas paciência e compreensão para o outro também. As pessoas daquela casa tinham ternura e tinham afeto. Olha que difícil. Ainda nos fala, já terminando a nossa reflexão, para que possamos depois conversar um pouquinho, é preciso valorizar a vida que as oportunidades nos dão. Nem sempre a vida, as relações, são tão flores, são também difíceis. Joana nos dá uma imagem muito linda, que a vida é como nós subindo um monte. E durante o caminho nós vamos encontrar acidentes de percurso. Esses acidentes, essas dificuldades, é como as pedras que ferem os nossos pés. Mas também, quando nós subimos no monte, nós vamos encontrar flores miúdas e uma verdejante relva, que nascem junto e às vezes entre as pedras. Que nós possamos reunir as florzinhas num ramalhete, pegar as pedras e dar um objetivo a elas para um colar. Aí nós descobriremos que a criatura pode ser feliz quando sabe discernir nas coisas, sucessos desta marcha e a vontade de Deus para com as nossas necessidades. Meus amigos, meus irmãos, estamos subindo monte acima. Esse monte acima nos exige escolher onde pisar. Muitas vezes ferimos os nossos pés, mas é uma necessidade que nos impomos a nós mesmos pela nossa imaturidade espiritual, pela necessidade de resgate, de prova, para entender o quanto a vida é importante. Neste mês de valorização da vida, esse mês amarelo, que nós possamos olhar com mais caridade, com mais tolerância, com mais compreensão, até para as dores que estamos passando. E se os outros são instrumentos, estão sendo instrumentos úteis para o nosso crescimento espiritual. Porque através da forma como eu olho o irmão que está ao meu lado, é a forma como eu vou vencer o desafio e a prova. Então nós agradecemos e agora estamos prontos para que possamos conversar um pouquinho. Nossa, não tem quase nada de tempo.